Você é casado? Ou está participando de um desafio diário de sobrevivência com alguém que você ama? Seja sincero. Quantas vezes você disse, não foi nada, quando na verdade era tudo? No começo parece perfeito. Sorrisos, promessas, sonhos. Aí a realidade chega com contas, hábitos, manias, e aquela discussão que começa por algo pequeno e de repente vira um verdadeiro espetáculo. Não se faça de inocente. Você já passou por isso também, né? E o mais curioso, você acha que isso só acontece na sua casa? Calma. Você não é tão exclusivo assim. Todo casamento tem seus episódios, alguns que viram piada depois, e outros que ninguém quer lembrar. But espera aí, porque o que parece bagunça por fora está revelando algo muito mais profundo que muita gente nunca percebe. E é exatamente por isso que tantos relacionamentos começam bem e aos poucos perdem a conexão sem ninguém notar. Me responde uma coisa, você já brigou e no meio da discussão esqueceu o motivo inicial? Pois é assim que a gente se perde no barulho. Mas e se eu te disser que por trás dessas situações engraçadas, constrangedoras e até cansativas, existe uma lição escondida que pode destruir seu relacionamento ou torná-lo mais forte do que nunca? E tudo depende de algo que você provavelmente está ignorando agora. Fica comigo, porque o que você vai perceber pode mudar completamente a forma como você enxerga seu casamento a partir de hoje. Situações engraçadas e inesperadas do dia a dia no casamento fazem parte da dinâmica natural de duas pessoas que compartilham a mesma rotina, o mesmo espaço e, muitas vezes, perspectivas completamente diferentes sobre a vida. No início, muitos imaginam o casamento como algo perfeitamente organizado, cheio de momentos especiais e harmonia constante, mas com o passar do tempo, a convivência revela detalhes que não estavam no roteiro idealizado. São justamente esses detalhes que criam momentos inesperados, alguns confusos, outros constrangedores, mas muitos deles acabam se tornando histórias divertidas que, com o tempo, fortalecem a conexão entre o casal. A convivência diária expõe hábitos, manias e formas de pensar que antes não eram tão evidentes. Pequenas situações como a forma de organizar a casa, escolher o que assistir ou até decidir o que comer podem se transformar em momentos curiosos. O que para um parece simples, para o outro pode ser completamente diferente, e é nesse contraste que surgem muitas situações engraçadas. Às vezes, uma simples tentativa de ajudar pode acabar complicando mais do que resolvendo, gerando reações inesperadas e, posteriormente, risadas ao lembrar do ocorrido. Outro ponto importante é a espontaneidade que surge na rotina. Nem tudo pode ser planejado e muitas situações acontecem de forma totalmente inesperada. Pode ser um comentário fora de contexto, uma interpretação equivocada ou até uma reação exagerada a algo pequeno. Esses momentos mostram como o casamento não é apenas sobre grandes decisões, mas também sobre pequenas interações diárias que, muitas vezes, não saem como o esperado. As diferenças de personalidade também contribuem para essas situações. Quando duas pessoas têm formas distintas de ver o mundo, é natural que surjam momentos de surpresa. Um pode ser mais organizado, enquanto o outro é mais espontâneo. Um pode levar as coisas mais a sério, enquanto o outro prefere lidar com humor. Essas diferenças, quando não geram conflitos maiores, podem criar cenas curiosas e até cômicas, principalmente quando ambos começam a reconhecer esses padrões e a lidar com eles de forma mais leve. As falhas de comunicação são outra fonte comum de situações engraçadas. Nem sempre o que uma pessoa diz é interpretado da mesma forma pelo outro, e isso pode gerar confusões inesperadas. Uma frase mal compreendida, uma resposta fora de contexto ou até um silêncio interpretado de maneira equivocada podem levar a situações que, no momento, podem causar tensão, mas depois se transformam em histórias engraçadas. Com o tempo, o casal aprende a identificar esses momentos e até antecipar possíveis mal-entendidos, tornando a convivência mais leve. A rotina também traz consigo momentos de distração e esquecimentos. No meio das responsabilidades diárias, é comum que alguém esqueça algo importante,
faça algo no automático ou cometa pequenos erros que acabam gerando situações inusitadas. Esses momentos mostram que o casamento não é sobre perfeição, mas sobre lidar com as imperfeições de forma natural. Em vez de transformar cada erro em um problema, muitos casais aprendem a rir dessas situações, reduzindo a pressão e tornando o ambiente mais descontraído. Outro aspecto interessante é como o tempo transforma a percepção dessas situações. O que no momento pode parecer irritante ou inconveniente, com o tempo pode se tornar uma lembrança divertida. A capacidade de olhar para trás e rir das próprias experiências é um sinal de maturidade emocional e de uma relação que consegue encontrar leveza mesmo nas dificuldades. Essas histórias acabam se tornando parte da identidade do casal, algo que só eles entendem completamente. O humor, nesse contexto, desempenha um papel fundamental. Ele funciona como uma ferramenta que ajuda a aliviar tensões, reduzir conflitos e criar conexão. Casais que conseguem rir juntos tendem a desenvolver uma relação mais resiliente, porque o humor permite que situações potencialmente negativas sejam ressignificadas. Isso não significa ignorar problemas importantes, mas sim saber diferenciar o que realmente precisa de atenção e o que pode ser tratado com leveza. As situações engraçadas também revelam a autenticidade do relacionamento. Elas mostram que o casamento não é um cenário perfeito, mas um espaço onde as pessoas podem ser quem realmente são, com suas qualidades e imperfeições. Essa autenticidade fortalece o vínculo, porque cria um ambiente de aceitação mútua. Quando o casal consegue rir das próprias falhas e das situações inesperadas, isso indica um nível de conforto emocional que contribui para a estabilidade da relação. Além disso, essas experiências ajudam a construir memórias compartilhadas. Cada situação inesperada que termina em risada se torna uma história que pode ser lembrada e revivida ao longo do tempo. Essas memórias criam um senso de união, porque representam momentos únicos que fazem parte da trajetória do casal. Mesmo em períodos mais desafiadores, essas lembranças podem servir como um lembrete de que há leveza e alegria na relação. No cotidiano do casamento, é inevitável que surjam situações fora do planejado. No entanto, a forma como essas situações são interpretadas faz toda a diferença. Quando há abertura para o humor e para a compreensão, o que poderia ser apenas um momento de estresse se transforma em uma oportunidade de conexão. Essa mudança de perspectiva não acontece de forma automática, mas pode ser desenvolvida com o tempo, à medida que o casal aprende a lidar melhor com a convivência diária. As situações engraçadas e inesperadas do dia a dia no casamento, portanto, não são apenas eventos isolados, mas parte essencial da experiência de compartilhar a vida com outra pessoa. Elas refletem as diferenças, os desafios e também a capacidade de encontrar leveza na rotina. Quando valorizadas, essas situações contribuem para uma relação mais equilibrada, onde o riso se torna um elemento importante para manter a conexão e a harmonia ao longo do tempo. Diferenças entre o casal que geram momentos cômicos fazem parte da essência de qualquer relacionamento onde duas pessoas com histórias, hábitos e personalidades distintas decidem compartilhar a mesma vida. No início, essas diferenças podem até parecer encantadoras, quase como um complemento perfeito, mas com o tempo, elas começam a aparecer no cotidiano de forma mais evidente, especialmente nas pequenas situações do dia a dia. E é exatamente nessas diferenças que surgem muitos dos momentos mais engraçados, porque aquilo que para um é totalmente normal, para o outro pode parecer estranho, exagerado ou até completamente sem sentido. Cada pessoa cresce em um ambiente diferente, com costumes próprios, formas específicas de lidar com problemas e até maneiras distintas de expressar emoções. Quando essas duas realidades se encontram dentro de um casamento, é natural que surjam contrastes curiosos. Um pode gostar de organização extrema, enquanto o outro funciona melhor no meio de um certo caos. Um prefere silêncio e tranquilidade, enquanto o outro se sente confortável com movimento e conversa constante. Essas diferenças, quando observadas sem rigidez, acabam criando situações inesperadas que muitas vezes resultam em momentos cômicos.
A forma como cada um lida com situações simples também pode gerar humor. Algo tão básico como decidir o que comer pode se transformar em uma cena divertida quando nenhum dos dois consegue chegar a uma conclusão. Um diz que não se importa, mas rejeita todas as opções. O outro tenta resolver rapidamente, mas acaba ficando preso na indecisão do parceiro. Esse tipo de situação, que poderia facilmente virar um conflito, muitas vezes termina em risadas quando o casal reconhece o padrão e percebe o lado engraçado da dinâmica. As diferenças de comunicação são outra fonte frequente de momentos cômicos. Nem sempre o que uma pessoa diz é interpretado da mesma forma pela outra, e isso pode gerar mal-entendidos curiosos. Um comentário feito com uma intenção pode ser entendido de forma completamente diferente, criando reações inesperadas. Às vezes, uma simples pergunta pode ser respondida com uma lógica totalmente fora do esperado, e o resultado é uma conversa que parece não fazer sentido, mas que depois se transforma em uma história engraçada. Outro ponto interessante é a maneira como cada um reage às emoções. Enquanto um pode expressar frustração de forma direta, o outro pode tentar evitar o conflito ou até usar o humor para aliviar a tensão. Essa diferença de abordagem pode gerar situações inusitadas, especialmente quando um está levando algo muito a sério e o outro responde de forma leve ou até irônica. No momento, pode parecer falta de sintonia, mas com o tempo, esses contrastes podem se tornar parte da identidade do casal. As manias individuais também contribuem para esses momentos. Pequenos hábitos que passam despercebidos quando a pessoa está sozinha se tornam evidentes na convivência diária. Pode ser a forma de dobrar roupas, a maneira de organizar objetos ou até o jeito de realizar tarefas simples. Quando o parceiro observa essas manias pela primeira vez, a reação pode variar entre surpresa e confusão, mas com o tempo, muitas dessas situações acabam gerando humor, especialmente quando se tornam repetitivas. As diferenças de ritmo também são um fator importante. Um pode ser mais rápido e prático, enquanto o outro prefere fazer tudo com calma e atenção aos detalhes. Essa diferença pode criar cenas curiosas, como alguém esperando impacientemente enquanto o outro ainda está no início de uma tarefa. O contraste entre pressa e tranquilidade pode gerar momentos engraçados, principalmente quando ambos começam a perceber o padrão e a brincar com a situação. Outro aspecto que gera momentos cômicos é a forma como cada um interpreta responsabilidades. O que para um é prioridade absoluta, para o outro pode parecer algo secundário. Isso pode levar a situações onde uma tarefa simples se transforma em uma pequena confusão, especialmente quando há expectativas diferentes sobre como e quando algo deve ser feito. Quando o casal consegue olhar para essas diferenças com leveza, o resultado muitas vezes é uma situação divertida em vez de um conflito. A convivência também revela diferenças na forma de lidar com imprevistos. Enquanto um pode se estressar rapidamente diante de algo inesperado, o outro pode reagir com tranquilidade ou até encontrar humor na situação. Esse contraste pode criar momentos curiosos, especialmente quando a reação de um parece exagerada para o outro. Com o tempo, essas diferenças podem até se equilibrar, mas no início, elas frequentemente geram cenas que acabam sendo lembradas com risadas. As diferenças entre o casal, portanto, não são apenas desafios a serem superados, mas também oportunidades para criar momentos únicos e até divertidos. Quando há abertura para o humor e para a compreensão, essas situações deixam de ser motivo de tensão e se tornam parte da história compartilhada. O casamento não é sobre eliminar diferenças, mas sobre aprender a conviver com elas de forma equilibrada, reconhecendo que é justamente essa diversidade que torna a relação mais rica e interessante. Com o tempo, o casal aprende a antecipar essas diferenças e até a brincar com elas, criando uma dinâmica própria que só faz sentido para quem vive aquela relação. Esses momentos cômicos se tornam memórias valiosas, que ajudam a fortalecer o vínculo e a trazer leveza para a rotina. Em vez de ver as diferenças como obstáculos, o casal passa a enxergá-las como parte natural da convivência,
capazes de gerar não apenas aprendizado, mas também momentos de alegria e conexão ao longo da vida juntos. Pequenas discussões que se transformam em histórias divertidas fazem parte da rotina de qualquer relacionamento, onde duas pessoas compartilham o dia a dia, com suas diferenças, expectativas e formas únicas de ver o mundo. No momento em que acontecem, essas discussões podem parecer importantes, às vezes até tensas, porque envolvem emoções, opiniões diferentes ou simples mal-entendidos. No entanto, com o passar do tempo, muitas dessas situações perdem o peso emocional inicial e acabam se transformando em lembranças engraçadas que o casal relembra com leveza, muitas vezes rindo de como algo tão pequeno conseguiu gerar tanta reação. Grande parte dessas pequenas discussões começa por detalhes simples da convivência diária. Pode ser sobre tarefas domésticas, horários, decisões rápidas ou até interpretações diferentes de uma mesma situação. O que para um parece óbvio, para o outro pode não fazer sentido imediato, e é nesse pequeno desencontro de percepções que surgem os primeiros sinais de uma discussão. No calor do momento, cada um defende sua perspectiva com mais intensidade do que o necessário, sem perceber que o motivo real é muito menor do que a emoção envolvida. Essas situações mostram como a comunicação dentro de um relacionamento nem sempre é perfeita. Palavras podem ser entendidas de forma diferente da intenção original, e pequenos comentários podem ganhar um peso maior do que realmente têm. Muitas vezes, uma frase simples é interpretada de maneira mais séria do que foi dita, e isso desencadeia uma resposta emocional que dá início à discussão. No entanto, quando o tempo passa e a emoção diminui, fica mais fácil perceber que o problema não era tão grande assim. Outro aspecto importante dessas pequenas discussões é o orgulho. Em muitos casos, o desejo de estar certo ou de defender o próprio ponto de vista faz com que a conversa se prolongue além do necessário. Cada pessoa tenta justificar sua posição, e o foco deixa de ser a solução e passa a ser a defesa pessoal. Esse comportamento é natural, mas frequentemente contribui para que uma situação simples se torne mais intensa do que deveria. Com o tempo, porém, essas mesmas discussões se transformam em histórias divertidas, porque o casal começa a enxergar o lado exagerado da situação. O que antes parecia um problema sério passa a ser visto com outra perspectiva, e isso permite que ambos riam da própria reação. Essa mudança de percepção é um sinal de maturidade emocional, pois mostra que nem tudo precisa ser levado com tanta rigidez dentro de uma relação. Muitas dessas histórias começam com um mal-entendido que, no momento, gera confusão ou irritação, mas depois se revela completamente desnecessário. Pode ser uma interpretação errada de uma mensagem, uma expectativa não atendida ou até uma reação impulsiva a algo simples. Quando o casal revisita a situação depois de algum tempo, a lembrança do ocorrido perde atenção e ganha um tom cômico, justamente porque ambos conseguem ver o exagero do momento. Essas pequenas discussões também mostram como cada pessoa reage de maneira diferente sob pressão emocional. Enquanto um pode se expressar de forma mais direta e imediata, o outro pode demorar mais para processar a situação. Essa diferença de ritmo pode gerar pequenos conflitos que, no momento, parecem significativos, mas que depois se tornam exemplos claros de como a convivência exige adaptação constante. Com o passar do tempo, o casal aprende a identificar padrões nessas discussões e até a antecipá-las. Em vez de permitir que pequenas situações se tornem grandes problemas, começa a surgir uma capacidade de rir antes mesmo da tensão crescer. Às vezes, um dos dois percebe que a situação está tomando um rumo conhecido e faz um comentário leve, quebrando o clima e evitando que a discussão se intensifique. Esse tipo de maturidade transforma completamente a dinâmica do relacionamento. As histórias que surgem dessas situações acabam se tornando parte da identidade do casal. São lembranças que só fazem sentido para os dois, mas que carregam um valor emocional importante. Elas representam momentos de aprendizado, de ajuste e também de conexão, porque mostram que, apesar das diferenças e dos conflitos, existe um vínculo que permanece forte o suficiente para transformar tensão em risada. Essas pequenas discussões também ajudam a fortalecer a relação, mesmo que não pareça no momento em que acontecem.
Elas permitem que o casal entenda melhor os limites um do outro, aprenda a se comunicar com mais clareza e desenvolva uma maior tolerância às diferenças. Com o tempo, o que antes gerava conflito passa a ser tratado com mais leveza, e isso contribui para um ambiente mais equilibrado. Quando revisitadas no futuro, essas situações raramente são lembradas pelo problema em si, mas sim pela forma como terminaram ou pelo exagero do momento. Muitas vezes, o casal nem consegue mais entender por que aquilo foi tão importante na época, e isso gera ainda mais humor ao relembrar. Essa transformação da memória emocional é um dos aspectos mais interessantes da convivência a longo prazo. No fim, pequenas discussões que se transformam em histórias divertidas mostram que o relacionamento não é feito apenas de momentos perfeitos, mas também de imperfeições que, com o tempo, ganham significado diferente. Elas revelam que o crescimento do casal não está em evitar completamente os conflitos, mas em aprender a lidar com eles de forma mais leve, até que aquilo que um dia causou tensão se torne apenas mais uma história para ser lembrada com um sorriso discreto no futuro.